Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mais Medo. Hoje iremos narrar os terríveis episódios da casa mais assombrada do mundo. Terror em Amityville. A casa localizada no número 112 da Ocean Avenue, na pacata cidade de Amityville, Nova York, tornou-se um dos endereços mais notórios do mundo, envolto em lendas de assombrações, tragédias e mentiras. Mas o que de fato aconteceu naquela residência? E como as histórias criadas ao redor dela distorceram a verdade? O início trágico. A verdadeira história de Amityville começa no início da década de 1970, mais precisamente em 13 de novembro de 1974. Naquela madrugada, Ronald DeFeo Jr., um jovem de 23 anos, pegou um rifle e brutalmente assassinou seus pais e seus 4 irmãos enquanto eles dormiam. Os corpos foram encontrados de bruços em suas camas, sem sinais de resistência, o que alimentou diversas especulações na época. Ronald foi preso e durante o julgamento, alegou ter ouvido vozes que o instigaram a cometer o crime, um detalhe que mais tarde seria usado para justificar alegações de forças sobrenaturais na casa. Esse terrível assassinato já seria suficiente para marcar a casa com uma aura macabra, mas o que aconteceu depois foi o que realmente transformou o local em um ícone do terror. A chegada dos Lutz. No ano seguinte, em 1975, a casa foi comprada pela família Lutz, George, sua esposa Kate, e seus 3 filhos. Eles sabiam dos assassinatos que haviam ocorrido lá, mas, atraídos pelo preço baixo da mansão, decidiram ignorar a história trágica. No entanto, após apenas 28 dias, a família fugiu da casa alegando que haviam sido aterrorizados por fenômenos paranormais. Os relatos dos Lutz incluíam portas que batiam sozinhas, barulhos inexplicáveis, a presença de um porco demoníaco chamado George, além de um estranho odor que permeava a casa. George Lutz afirmou que acordava todas as noites às 3h15, a hora exata em que os assassinatos de DeFeo ocorreram. Kate alegou ter levitado da cama e visto seu rosto envelhecer em questão de segundos no espelho. Esses relatos ganharam rapidamente os holofotes da mídia, e a casa de Amityville tornou-se um tema de fascínio e especulação. Mas o que era verdade e o que era invenção? O crescimento do mito. Os acontecimentos vividos pelos Lutz serviram de base para o livro Horror em Amityville, escrito por Jay Anson em 1977, que consolidou a reputação da casa como um local amaldiçoado. O sucesso do livro levou a uma adaptação cinematográfica em 1979, e a partir desse ponto, a história de Amityville começou a se desdobrar em múltiplas direções. Vários filmes e documentários exploraram os eventos, adicionando camadas de exagero e distorção à história original. As representações artísticas aumentaram os relatos paranormais a níveis absurdos, incluindo paredes que sangram, cruzes que se viram de cabeça para baixo e demônios horríveis à espreita nos cantos escuros. Uma das curiosidades mais interessantes sobre essa história é que a maioria dos eventos narrados pela família Lutz foi amplamente desacreditada. Advogados, investigadores paranormais e até os próprios Lutz, mais tarde, admitiram que muito do que foi contado foi exagerado ou, em alguns casos, completamente fabricado. William Weber, o advogado de Ronald DeFeo Jr., declarou publicamente que ele e os Lutz inventaram grande parte da história de assombração em conjunto, na esperança de lucrar com a venda de livros e filmes. A verdadeira natureza de Amityville. Investigações posteriores descobriram que, apesar da carga emocional do crime de DeFeo, não havia nada de sobrenatural na casa. Testes e visitas de investigadores paranormais, incluindo o famoso casal Ed e Lorraine Warren, encontraram poucas evidências concretas de atividade fantasmagórica. Lorraine Warren afirmou ter sentido uma presença maligna na casa, mas muitos outros estudiosos e céticos concluíram que o lugar era, na verdade, apenas uma casa comum com uma história trágica.
Outro ponto intrigante é que os proprietários subsequentes da casa relataram viver lá sem nenhum problema sobrenatural. Para eles, a maldição de Amityville era, simplesmente, uma farsa. A herança cultural. Mesmo com as revelações de que grande parte das histórias era inventada, o mito de Amityville persiste até hoje, sendo tema de debates e estudos sobre a influência da cultura pop nas crenças paranormais. Filmes, livros e até games continuam a se inspirar nos eventos alegados pelos Lutz. E, em um curioso desdobramento, a fachada icônica da casa, com suas janelas que lembram olhos, olhando sombriamente para a rua, tornou-se uma das mais reconhecíveis imagens associadas ao terror, apesar de os novos donos terem modificado a aparência externa para tentar se desvencilhar da infâmia. O legado. A verdadeira história de Amityville é um reflexo das profundas emoções humanas, o medo do desconhecido, o trauma deixado por um crime brutal e a maneira como histórias podem ser transformadas em mitos lucrativos. O caso dos Lutz mostra o poder da narrativa em moldar a realidade, onde a verdade e a ficção se misturam de maneira tão intrincada que se tornam quase indistinguíveis. Embora hoje seja sabido que muitos dos eventos relatados foram falsificados ou exagerados, Amityville continua a fascinar. Seja como um exemplo de tragédia, exploração midiática ou como uma das maiores farsas paranormais da história, a casa permanece enraizada no imaginário popular, um símbolo do terror moderno e da capacidade humana de criar histórias que transcendem o real. Assim, a casa em Amityville, mais do que um local de suposta assombração, se tornou um reflexo de nossa própria imaginação, que, às vezes, pode ser ainda mais assustadora do que qualquer fantasma. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.